Olá, gente, boa noite. A gente vai dar início a mais uma live essa semana agora. A gente vai ter a participação hoje da Nara Muller, que ela é terapeuta em EFT e ela também é escritora e mentora emocional, tanto para homens, mas principalmente para mulheres que querem desenvolver a sua parte emocional e se livrar das dores emocionais e dores físicas. Então a gente vai convidar agora a Nara para participar da nossa live. Vamos ver se ela já entrou aqui. Vamos lá. Mandar aqui a solicitação. Boa noite, rica noite, né? Rica Boa noite. Como é que noite. vai, Návila? Tô bem, e você, Nara? Tudo muito bem, muito contente de estar aqui, muito contente por ter esse convite de participar dessa entrevista. Ai, eu fico mais feliz ainda de poder levar essas informações adiante, poder ajudar as pessoas a reduzirem a sua dor, o seu desconforto, através de tudo o que eu mesmo passei e hoje trabalho com meus clientes, essas questões. Fico muito contente de poder estar aqui. Eu falei direitinho de você, né? No início. Falou, falou. Escritora. É porque é muita coisa, né? Escritora, reikiana, né? Professora, mentora emocional, é muita coisa. Mas eu É, falei direitinho, né? falou, foi tudo certo, Nabil. E a Nara é uma pessoa muito positiva, né? Um pouco que a gente teve de contato, mas eu percebi pelas mensagens, uma pessoa muito positiva. Eu gostei muito disso, da sua alegria, né? E dessa questão de rica noite, rico dia, eu achei muito interessante. Eu vou só fixar aqui o nosso tema da live. Aqui. Que ótimo. E aí também dá tempo pro pessoal ir chegando aí, Isso. aproveitar. Vamos lá. Coisa boa. Tema fixado. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a questão das emoções e a relação, né, na dor lombar, com o tema emoções e dor lombar, né, para vocês entenderem como é esse processo. A gente vai falar aqui para vocês, eu e a Nara vamos dar uma explicação para vocês entenderem como essas emoções elas afetam. E com certeza todo mundo aí que está assistindo, está entrando agora, vai perceber que em algum momento da vida realmente teve isso, né? Teve uma raiva, teve uma tristeza e começou a sentir dores, né? Muitas vezes, nossa, eu tive uma raiva tão grande ontem que eu tô com meu pescoço todo duro, morrendo de dor, né? Ah, eu tava tão triste que eu tava começando a sentir aquela dor assim no meu corpo. Então você pode perceber aí na sua vivência que você com certeza teve um sentimento, uma emoção que lhe causou dor ou então que aumentou a dor que você já estava. Então, boa noite pro pessoal que está entrando aí. A Nara vai explicar para a gente agora, para vocês entenderem de uma forma bem simples, pessoal, aqui, o que é uma emoção, né? O pessoal confunde muito, né? O que é em si uma emoção. Uma emoção, Návila, é quando a gente tem um estímulo externo, ok? A gente é atingido de alguma maneira por esse estímulo externo e a partir daí a gente cria um bloqueio no corpo, que gera toda uma química correspondente, né? E essa química se espalha pelo corpo inteiro, indo parar justamente nas articulações, nas junções de ossos, né? E a coluna, na sua grandiosidade, é um monte de ossos, músculos, nervos, né? Cartilagens, tem uma composição muito complexa e muitos ossos presentes em um curto espaço. Então, é muito comum que as emoções, e principalmente a sua química gerada, venham a se instalar na coluna. Okay? Já que a coluna tem uma representação emocional de sustentação. Okay? Não sei se você está vendo aqui atrás, tem um monte de livros empilhados aqui, tá? E são os livros que, durante esses mais de 12 anos, me deram suporte de estudos nessa área. E para mim, Návila,
tudo começou com uma dor no meu ombro direito, que fazia mais de um ano que ia crescendo, que eu fui me acostumando. E eu vou dizer assim que eu conheci o histórico do que era uma bursite, tá? E porque meu pai já tinha tido uma bursite. E eu conhecia várias técnicas, como infiltração, eu conhecia várias técnicas que na época eram usadas como remediação. E eu pensava comigo assim, ai meu Deus, vou ver, uma hora isso vai passar. Mas quando a gente não gerencia essas emoções, a emoção no fundo, segundo a técnica que eu trabalho, que é a EFT, ela é só um bloqueio na malha energética corporal. Os chineses chamavam, e continuam chamando de meridianos, né? Então, a gente tem uma emoção desconfortável quantas as linhas no corpo de energia estão bloqueadas. E a gente volta a se sentir bem quando é desbloqueado. Então, o bloqueio vem desses processos traumáticos, desses processos estressores externos, situações ao redor, fazem com que a gente tenha uma reação a essas questões, que gera uma química no corpo. O hormônio, um dos mais produzidos é o cortisol, na hora do estresse. Também tem a produção da adrenalina, mas o cortisol ele já foi passível de estudo há 8 anos atrás pela primeira vez, unindo essa técnica que eu trabalho, EFT, que usa toques e afirmações, junto com testes na saliva dos níveis de cortisol, depois da exposição a estresse e reparação com a técnica EFT. Então, assim, para mim foi uma tremenda surpresa e uma alegria, porque aquela bursite, em menos de 1 mês e meio, eu já não sentia mais nada, sem usar nenhuma medicação. Tá? E eu precisei ir nas causas emocionais. Não adiantou só fazer para a dor, que tem um método específico para a dor, que a gente fala da dor, fala da cor da dor, fala de uma série de detalhes que no atendimento individual é possível fazer facilmente. Lá no meu canal do YouTube também tem muito material. Mas, em resumo, a emoção é uma reação a um estímulo. Ok? E nessa reação a esse estímulo, a pessoa vai ter o seu corpo reagindo a essa química que vai ser gerada, vai se aglutinando. Do ponto de vista da metafísica da saúde, né, que é como o corpo reage às emoções, são 2 grandes causas. A emoção é sempre um sinalizador. Okay? Então, a partir da emoção, tem alguma coisa, se é desconfortável essa emoção, principalmente, né? Tem alguma coisa que não está acontecendo legal ali no corpo, tem algum sinal, tem alguma mensagem, tem alguma questão relacional a ser harmonizada, a ser removido esse bloqueio registrado no corpo. Então, a partir daí, já que o corpo ele gera uma química naturalmente que, por exemplo, se fosse só o cortisol, já teria uma série de doenças, inclusive desde a mudança de colesterol, triglicerídeos, diabetes, a questão da hipertensão, a questão de problemas cardíacos e até a morte, né? Então as pessoas muitas vezes levam essa questão do estresse na flauta, né? Diz, isso é só um estresse, estou estressada hoje, né? Mas elas não compreendem que isso tem um grau de gravidade, porque mescla o que o corpo está vivendo já normalmente, que ele já tem uma série de funções, e mais as vivências a serem digeridas. Tá? E tem só uma cota diária de nutrição, uma cota diária de alimentação, que é usado para gerenciar tudo isso, né? Então, as emoções, elas são sinalizadoras. Muitas pessoas vão lá, tem uma dor de cabeça, que é resultante do quê? De um conflito que ela viveu, por exemplo, e ela não está se dando conta que aquilo precisa ser encerrado, aquela história precisa ser encerrada, ela começa a ter dor de cabeça. E ela pode dizer assim, é uma coisa que eu comi, é um problema que eu já tenho, né, que eu reconheço, é uma enxaqueca.
toda dor de cabeça, ela tem essa interpretação de um conflito dentro de si mesmo, ou então um conflito entre o que ela pensa e sente, ou ainda um conflito com outras pessoas. Então, ela está dividida, tem uma discussão, tem uma coisa que drena a energia da pessoa. Tá? E a coluna, por ser o sustentáculo do corpo, né, manter o corpo, nós temos essa questão de poder ter uma postura ereta, né, quando a coluna está saudável, faz com que a gente tenha já uma sobrecarga natural, a gente já tem a ação da gravidade, né, na coluna, e ainda vai mais ter a força das emoções em cima, então fica bem puxado, né? Vai ter uma hora que as costas vão colapsar, elas vão ter essa condição que não vão aguentar mais, né? E aí vai começar começa com dores, e depois vão agravando os sintomas, porque a pessoa não entendeu a mensagem, não interpretou a emoção. Ok? Então, é muito importante. Essa tua pergunta sobre emoções, ela é muito importante, porque a maioria das pessoas é analfabeta emocional. Ou seja, elas não sabem o que sentem. E elas nem sabem como é que aquilo pode ser pesquisado, pode ser entendido, que ferramentas a gente pode usar para que a gente possa tirar o melhor daquela história. Porque se é uma mensagem, vamos entendê-la e aplicá-la. Tá? Nunca é só ficar na emoção, viver a emoção. Tá? Ter a emoção enclausurada, guardada embaixo do tapete. Okay? E muitas também não sabem e nem buscam, né, aprender a administrar a emoção. Né? Além de não saber identificar qual é a emoção que está causando aquilo, né, o desconforto, não querem ou não buscam ou não sabem mesmo e acabam deixando para lá administrar aquela emoção, né, que estão sentindo. Sim. Que isso faz parte da inteligência em si emocional, né? Da busca pela inteligência emocional. E faz parte também da pessoa sair da normose, né? A maioria está vivendo uma questão de se acostumar com as coisas desconfortáveis. Em vez de se acostumar com o que é bom, normalmente quando vem uma situação boa, ela pensa, daqui a pouco, o que vai acontecer de esquisito? Mas quando vem uma série de coisas ruins, as pessoas têm o costume, na sua maioria, de se habituar a ter aquele desconforto. E isso não é a questão. Por isso que o desconforto intensifica. E viram muitas outras doenças. Tem a hérnia de disco, tem desvio de coluna. Né? Por exemplo, a minha avó, ela tinha corcunda. A cifose. Okay? Que era uma sobrecarga emocional. Ela criou 8 filhos sozinha. Né? Ela teve questões muito difíceis para viver, ela teve perda de 2 filhos, né? E muitas outras vivências que ela teve. Então, ela tinha aquela sobrecarga que fazia ela sentir que estava carregando o mundo nas costas. Eu achei fabuloso o post que tu botou hoje no Insta, nos stories, que estava uma pessoa carregando uma caixa bem aqui, nessa região da cervical aqui, e representa justamente isso, né? A responsabilidade assumida, né? Um excesso de responsabilidade assumida. Ok? Então, quando aquela brincadeirinha ali, inclusive, eu coloquei, já que você faz a mentoria emocional, principalmente em relacionamentos, né? Em relacionado à questão de ser segunda opção, daquela sensação de ser traído, sensação de ser rejeitado, de ser trocado, e isso, para o pessoal entender que isso gera uma emoção ruim, que ela não sabe digerir, não sabe administrar, e provavelmente vai gerar uma dor na coluna, ou intensificar algo que ela já tenha. Isso, e muitas vezes, Návila, as pessoas chegam aqui, na época que eu fazia atendimentos no meu espaço, porque eu tenho um espaço aqui no condomínio onde eu moro, mas agora eu tenho feito só os atendimentos virtuais, né? Que funcionam do mesmo jeito.
E essa cliente, ela chegou justamente dizendo, Nádia, eu tô com uma dor tão horrível nas minhas costas, né? É na cervical, eu tenho essa sensação que o médico já me disse que tá degenerando, tá desmanchando, tá? Não tem escapatória, uma hora eu vou parar na cadeira de rodas, quer dizer, tu já vem com aquele prognóstico assustador, né? Que te dá ainda mais emoções confortáveis. Mas, na verdade, é uma análise que o médico tem condições de fazer. Eu não sou a favor nem contra. É o que o médico consegue fazer com o que ele está enxergando naquele momento. E com as experiências de outras pessoas que não aplicaram métodos que pudessem reverter os quadros. Porque tu reverte o quadro emocional, tu tira aquela sobrecarga emocional, o corpo tem poder de autorregeneração. É só ver quando uma pessoa fica doente da garganta, ou quando ela tem um corte no dedo, depois não cicatriza, não fecha. Você fica livre, né? Pois é, então, se você fecha... E aí foi a pergunta que eu fiz para ela, porque a dor dela era cervical. Então aí eu cheguei e disse para ela, onde e quando tu tiveste excesso de responsabilidades, que alguém não fez a parte dele e tu teve que fazer sozinha. Tá aí, Návila? Tô aqui, tô te vendo. E te ouvindo. Então, foi quando ela me contou a história do casamento dela, que o marido saía para beber e esquecia da família. E ela tinha 2 filhos pequenos e eles moravam num morro, numa ladeira, e ela tinha que subir com aquele carrinho com os 2 bebês, todas as compras, tudo. Quer dizer, ela fez muito esforço sozinha. Tá? Claro, tudo tinha um ressentimento com o marido, tinha essa sensação desconfortável de que foi tudo injusto, né? Que são muitas das... Porque a injustiça ela é ligada à raiva. Socialmente as pessoas não gostam de falar de raiva, né? É anticristão, tá? Mas a raiva tá ali, porque está se manifestando na forma de que isso foi injusto, inapropriado, indignante, tá? E a pessoa depois, ela tem essa disruptura corporal, porque ela está carregando toda aquela sobrecarga, tá ali localizada. Então, ela já saiu do primeiro atendimento sem dor, que para ela disse assim, Nara, eu já não tenho mais o que tomar, por isso que eu vim te ver. Já não tem mais o que tomar, a dor não passa, já fiz fisioterapia, a dor não passa, eu já fiz de tudo, a dor não vai embora, não tem mais analgésico potente para me servir. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar outras técnicas. Eu disse, olha, tu não vai entender nada do que a gente vai fazer aqui, porque isso é ligado às técnicas que eu conheço. Então, tu vai ter que dar um voto de confiança, vai ter que deixar eu te ajudar. E aí depois tu me diz se deu resultado. No fim do atendimento, tu vai me dizer se deu resultado. Bom, na primeira sequência, já deu mudança no resultado para ela, redução da dor, que nem foi para mim, para a bursite, que eu apliquei em mim mesma num auditório que tinha 4.000 pessoas, eu estava num evento em São Paulo e eu me apliquei a técnica, né? Dei os toques, falei daquela dor e já reduziu 50%. E aí nós começamos a trabalhar essa questão com o marido. Eu disse, não te importa se tu concorda ou não, que a gente vai dizer agora. Vamos fazer. E ela saiu sem dor do atendimento. Depois dali, ela continuou a autoaplicação, porque ela ficou com medo que a dor voltasse. Eu disse assim, então, se tu tiver medo, ou mesmo se a dor voltar, tu pode continuar te aplicando. Aí dei umas recomendações para ela, como fazer a sequência de FT. 3 meses depois, eu a reencontrei, porque ela conseguiu vender o apartamento dela, que era uma coisa que estava trancada já há 2 anos e meio. Ela, em 2 meses e pouco, vendeu o apartamento depois do atendimento. E aí, o que tem nisso a ver com bloqueio financeiro? Porque ela estava bloqueada financeiramente também, né? E a emoção tem uma vibração. E essa vibração estava mandando o que para o inverso? Injustiça, injustiça, vitimação, injustiça, vitimação. Né? E era isso que ela estava atraindo. Não conseguia vender o apartamento, então ela estava vitimada por morar num local que ela não queria mais morar.
né? E aí ela conseguiu, além de passar completamente a dor, ela disse, Nara, a dor nunca mais voltou. E eu consegui vender meu apartamento, estou morando exatamente onde eu quero. Ela queria voltar para o interior, um local que ela já tinha morado antes, que ela gostava muito. E ela conseguiu fazer tudo em menos de 3 meses. Né? Então, quando as pessoas dizem assim, é só uma dorzinha na coluna, toma um analgésico, né? A fisioterapia ajuda muito, porque tu vai movimentar de uma maneira adequada aquele local, e isso vai fazer com que a química parada ali vai circular. Mas enquanto não tem a cura emocional, aquela questão volta. Dores persistentes, né? Tem que ser investigado a questão emocional, né? Como você tinha falado inicialmente, como a coluna da gente é o eixo, né? O pilar do nosso corpo, ela tem essa questão mesmo de ser como se fosse uma das partes mais importantes para a gente, né? Então é uma das estruturas que são mais sobrecarregadas quando o emocional não está saudável. Né? E como você falou aí, deu esse intercervical, essa dor que ela sentia devido a essa emoção de tristeza, né? Essa sensação que ela tinha de sentir vítima, de mágoa ali relacionado, né? Aquilo, como você tinha falado também, gera alterações metabólicas. Há a liberação de neurotransmissores, de cortisol, e aquilo diminui a parte de oxigenação local, então gera contratura, gera questão de ponto gatilho, né, rigidez articular, é uma sequência de coisas que vão acontecendo devido a uma causa emocional. Enquanto realmente, como você falou, não se há o tratamento para aquilo, não é retirado aquilo continua, o estímulo continua. Ele pode haver uma melhora da parte física, uma melhora temporária, mas os sintomas eles vão ter retorno, porque a causa emocional ela não foi retirada, o estímulo emocional ele não foi retirado. Com certeza, com certeza. E assim, é tão importante, então, essa região assim da cervical, ela é ligada a excesso de responsabilidades, ok? Depois, mais para baixo na coluna, responsabilidades por culpa. Então, conforme tu vai descendo, cada zona cada região tem uma especificidade diferente. Por exemplo, responsabilidades assumidas por medo, responsabilidades assumidas por raiva, medos e inseguranças, jogos de sobrevivência, né? E as questões de sobrevivência básica humanas. Então, conforme tu vai descendo na coluna, mais ligado às questões materiais você está. E o que isso, como é que depois dessa detecção, o que a gente faz? A gente vai aos eventos em que teve aquela característica ali. Então, por exemplo, que nem no caso dessa minha cliente, eu estou apontando aqui para o lado porque eu tenho um resuminho aqui do que eu estou falando. Essa minha cliente, ela tinha uma sobrecarga lá dos 20 e poucos anos de idade. Ela estava com 65. Quer dizer que ela tinha isso guardado no corpo há muito tempo, que o corpo não estava conseguindo regenerar, o corpo não estava conseguindo digerir. E aí, claro, a estrutura familiar ruiu e a coluna dela também, né? E olha quantos anos depois isso foi aparecer. Aconteceu lá nos 20 e poucos anos de idade dela. E o problema degenerativo apareceu depois dos 60. A gente não precisa passar por essa desgraça, né? E aí, o fisioterapeuta, o terapeuta de EFT, que é o meu caso, ele vai ajudar a tentar retroceder as questões, mas a pessoa não precisa chegar nesse nível se ela já trabalhar as emoções ao longo da vida. Tá? Então, é importante isso, trabalhar profilaticamente, ou seja, de forma preventiva, antes que aquilo estoure, antes que aquilo debode. Né? O meu ombro foi assim, eu descobri qual foi a primeira questão, a questão mais recente, tinha sido um desentendimento com uma aluna em sala de aula. Que eu, para não ser grosseira com ela, eu lembro que eu apoiei em cima da mesa. E ali eu danifiquei, porque eu botei a emoção e a força.
E depois eu fui pesquisar mais para trás outros eventos injustos que eu segurei no ombro. E aí veio uma penca para eu trabalhar. Então, a primeira remediação que eu fiz, aplicando EFT para dor, foi a ponta do iceberg. Depois precisei trabalhar as emoções, os eventos. É tão importante trabalhar os eventos, ir para um especialista. Se não sabe, não consegue fazer sozinho, eu tenho meu canal do YouTube, que é Nara Muller com 2 L's, né? Que tem lá mais de 600 vídeos, são somente de causas emocionais das doenças, né? Mas eu tenho mais de 600 vídeos lá catalogados por assuntos, separados por categorias, que como tu pode trabalhar a emoção para aquele objetivo. Tá? E a questão é sempre um estímulo, como cada um digeriu aquele estímulo, tá? Como cada um sentiu no seu corpo, cada corpo é único. Então, para mim, pode alojar no joelho, como pode alojar no ombro, pode alojar na coluna, mas a coluna, assim, é incrível. Eu lembro que uma época eu estava com uma dor, assim, na lombar, né? E parecia que a minha lombar tinha parado, assim, ela tinha parado em alguma coisa, assim, estava dura, enrijecida e tinha o dolorido, né? Então, quando eu me flexionava, doía. Quando eu me estendia, doía. E eu pensava assim comigo, agora tem que ter jeitinho para me abaixar, né? E antes eu não precisava disso. Aí eu pensei, bom, eu tenho EFT, vamos investigar. E aí foi quando eu vi a quantidade de medos que estavam alojados ali. Porque é uma região, é uma zona dos medos. Então, eu fui nos medos que eu tinha. Na época, eu tinha ainda guardado em mim muitos eventos em que eu não tinha terminado bem meus relacionamentos, ainda guardados nessa região. Tinha sensações, tinha imagens, tinha emoções, e principalmente o medo que se repetissem esses relacionamentos complicados, que terminavam de uma hora para outra, porque eu era a mulher que tinha relacionamentos de 3 em 3 anos, um novo relacionamento, não que eu buscasse, mas era o que acontecia comigo, né? E eu achava assim, não, agora é uma outra pessoa, eu já me trabalhei, né? E quando eu via, pum, dava menos de 3 anos o relacionamento terminado. E eu pensava comigo, tem alguma coisa errada, mas eu não consigo caracterizar o que é. E era justamente essa questão dos eventos que eu tinha passado antes, que estavam acumulados em mim. Relacionamentos dos meus pais, que foi um relacionamento muito instável. Eles foram casados por 24 anos no papel, mas foi um relacionamento que eu me lembro dos 9 anos, quando eu tinha 9 anos para frente. Aquilo só foi conturbado, turbulento, difícil, né? Então, eu presenciei um relacionamento difícil, decretei que ia ser difícil me relacionar pela testemunha, né? Por testemunhar a questão. E, claro, quando eu me relacionava, eu atraía pessoas que não tinham o quê? Continuidade nas relações, que confirmavam exatamente o que eu estava sentindo e acreditando que era um relacionamento. É difícil. Até a questão da ligação com o pai, né? Até a questão da ligação com o pai, a figura do seu pai, né? De atrair homens que tinham um perfil parecido. Isso, perfil galinha, perfil não consistente, perfil briguento. Né? Teve uma vez que eu tive um narcisista, okay? Uma pessoa que simplesmente evaporava, se eu fosse uma porta, se eu tivesse ali ou não tivesse, dava na mesma. Né? Então, tudo isso porque não tinha curado essas questões iniciais. E, claro, dava medo de me relacionar. Uma vez eu fiquei 5 anos sem me relacionar. Nem de sair, nem beijinho, nada. Por quê? Era esse medo de passar por essa dor de novo, né? De sentir o desconforto de novo. E eu vou te ser bem franca, eu já tinha uma quantidade tremenda de relacionamentos, eu não queria mais isso. Né? Eu não queria ficar pipocando em relacionamentos. E eu também não queria ter que usar máscaras para me relacionar. Tá? Então, eu precisei trabalhar esses medos de perder, medo de ter relacionamentos difíceis,
medo de tá amando e ser deixada, ou ser abandonada, ou ter que terminar. Tá? Tudo isso ficou... Quando eu trabalhei isso, não deu 7 dias, eu não tinha mais nenhuma dor. E nunca mais voltou. Então, assim, tu vai na origem da questão e a tua dor some, porque não precisa mais aquele sinal. Tá? Então, tomar o analgésico não é a solução. Ele é um paliativo, claro, vai te tirar a dor crítica, né? Fazer uma atividade física dentro da capacidade da pessoa também é importante, tem que circular aquela química. Mas se a pessoa continua alimentando aquele vínculo com o evento, aquilo vai voltar. Que é o que dá o desconforto tremendo, né? Eu percebo assim bem, com esse entendimento, né, que eu estudo desde 2008 essas questões, isso me dá condições assim de ter sempre uma ferramenta à disposição minha, que é o meu próprio corpo. Tá? Ele é o meu grande sinalizador, ele mostra o que eu tenho à disposição, através das emoções, através das sensações. Tá? Eu já sei que tem alguma coisa que eu preciso, o próximo nível para trabalhar. E uma vez por ano eu vou a um especialista para pegar meus pontos cegos. Acho que o primeiro passo é esse, né? O primeiro passo são as pessoas tentarem conhecer, olhar para si mesma e tentar conhecer as emoções, né? Não ter medo de buscar ver, se aprofundar no que elas estão sentindo, tentar entender aquela emoção, né? De acordo com o comportamento, se ela teve uma raiva, se ela teve alguma coisa ali, e ela tentar entender aquela emoção que ela sentiu, o que causou. Porque se ela prestar atenção, ela vai ver, né? Vai perceber, né? Seja uma briga que ela teve no trânsito, aquele estresse no trabalho, ou aquela raiva que ela tem da mãe, ou não aceita o comportamento do filho. E toda vez que ela tem aquele contato com aquilo gera uma dor, gera um desconforto. Então, é realmente cutucar, né, digamos, ali aquela causa, né? Não é fácil, né? Realmente, a maioria das pessoas tende a fugir disso, porque isso desencadeia outros, como você disse, viu um e de repente apareceu várias para você resolver, né? Então as pessoas elas saem dessa parte, elas continuam no conforto de tampar aquilo ali, né? Não estou vendo, né? Mas infelizmente e felizmente é necessário realmente ir ali procurando, buscando não só a origem da emoção, mas como também entender, né? Cada emoção gerada, não naquele momento, naquela situação ali que causou, como também coisas relacionadas ao passado, né? De situações, como você falou, mal resolvidas. Sim, completamente. E é tão importante isso, é um reempoderamento feminino. Né? Pelo menos eu que trabalho mais com mulheres, o meu público é 99% mulheres, tu retomar o teu poder. Tu ter condições de gerenciar teu próprio destino, tu ser o protagonista da tua história. Não é aquele que sofre, aquele que, né, vive numa condição, eu tenho essa dor, oh meu Deus, né? Eu sou a pessoa marcada para sofrer, eu sou a pessoa estigmatizada, né? Para ter essa questão, por que só eu? Então, tudo isso vem junto, como se a gente fosse um ser defeituoso. E aí vem a rejeição da gente. Essa rejeição, a dor emocional, também traz a rejeição à dor física. Quando a gente tem uma rejeição à dor emocional ou à dor física, ou as duas juntas, porque depende do estágio que a pessoa está, né, em relação ao evento não curado, ao conjunto de eventos não curados, o que vai acontecer com ela? Ela tem uma rejeição dela. Ela não consegue distinguir o que é sensação no corpo, estresse do corpo, acúmulo no corpo, sobrecarga do corpo, e o que ela é como ser espiritual tendo uma experiência material. Ela não consegue distinguir isso. Então, ela vai achar que a dor que ela tem, o corpo, que ela já vai considerar defeituoso, né? Ela é um erro. Ela foi uma falha do universo. Né? E aí ela vai começar a rejeitar. Se rejeitou, é um problema novo, porque aí vem, depois da rejeição, vem autossabotagem, e até parte dessas dores
São castradoras para a gente não ser visto, não se mostrar, não sair na rua. A pessoa acaba se enclausurando dentro de casa. Eu tô com essa dor, deixa eu ficar aqui quietinho, no escurinho. Vem a depressão. Tá? Muitas vezes, como fisioterapeuta, já deve ter feito esse trabalho emocional, psicológico com seus clientes, de levantar eles, né, de chacoalhar eles emocionalmente. O principal sintoma físico, né, da depressão e ansiedade é a dor na coluna. Né? Exatamente pela pessoa, ela tá ali, né, como você falou, nesse estágio aí de autossabotagem, saindo da situação, ficando cada vez mais introspectiva, se ausentando do trabalho, dos amigos, dos familiares. E aí isso faz que a pessoa tenha cada vez mais dor. Fica um ciclo vicioso. Ela não cura a emoção, a situação primordial, que gera aquele desconforto emocional e físico, e aí ela se sente mal, ela se sente um erro, ela se distancia dela mesma, esse é o princípio da depressão, é um distanciamento do que a gente é como ser, porque tem essa rejeição. E os processos de autossabotagem vão correr soltos. Então, a própria energia, a pessoa vai se permitir usar a própria energia para se castrar, para se botar na jaula, para sentir mais dor, para não ir longe. Até para se punir, né? Exatamente. Até para se punir. Porque eu sou um ser imperfeito. E, na verdade, eu lembro uma vez uma menina que eu dava aula, ela é especial, ela teve pouca oxigenação no cérebro ao nascer, e um dia ela veio conversar comigo, Nara, eu sei que eu não sou normal, né? E eu disse assim, bom, olha para os dedos das mãos, não dá para comparar, cada um é um, tá? E o outro grande pecado que as pessoas fazem é essa questão de se comparar, né? De querer perceber que a diferença é ruim. A diferença não é ruim. É nessa diferença que a gente faz o trabalho em equipe. No basquete não tem um bem baixinho que é chamado de pivô? Tem um que é bem baixinho. Os outros têm 1,90 m para cima, né? E aquele tem menos que 1,80 m. Porque ele precisa passar por baixo, pegar a bola, é o mais flexível, que entra nos cantinhos, tá? É o que vai passar a bola pro que vai fazer a cesta. É necessário. Senão a gente não estava aqui. Tá? Eu lembro a minha grande briga comigo com 12 anos era a questão que eu não estava crescendo. Eu era mais alta na família das mulheres, mas eu não estava crescendo, comparando com as meninas do colégio. E aí um dia eu tomei a decisão, isso não é culpa minha, é a genética. Então vou deixar esse assunto de mão. Foi um momento de aceitação, que dali eu consegui outras tantas coisas. Eu roí a unha, eu parei de roer unhas. Tá? O roer unhas é se consumir pelas questões ambientais, pela sobrecarga, pela cobrança, tá? Que eu mesmo tinha de mim. E tudo isso fez o quê? Fez uma tremenda diferença. Eu olhei a questão e disse, não, isso aí, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Nisso eu não tenho poder de alterar. Mas o que eu tenho poder de alterar? Como eu gerencio minhas emoções, como eu me vejo, como eu me trato. Como eu me abraço, apesar de outros não terem me abraçado. Como eu me dou suporte, apesar dos outros não terem me dado suporte. E como a vida me dá suporte. Como reage às reações, né? Como reage às situações. E eu tô vivo até agora, isso é um tremendo de um sucesso. Apesar das dores, apesar dos desconfortos, apesar da sobrecarga, das emoções atravessadas, da química no corpo, da genética antecedente, eu tô aqui. Então isso é um sucesso. Quando as pessoas vêm, porque nós estamos falando de rejeição, né? Elas vêm e dizem assim, Nara, eu não era para ter nascido. Eu não era para ter nascido. E eu digo assim, vamos fazer uma estimativa. O espermatozoide, ele anda, o equivalente, ele corre, na verdade, o equivalente a 500 quilômetros para fertilizar o óvulo. Então, tu já é um ser de sucesso nessa arrancada. Enquanto aqueles bilhões de espermatozoides estavam lá batalhando, só um chegou e fecundou. Então, tu é um ser de sucesso.
Então, essa coisa de dizer que não era para ter vindo, imagina alguém correr 500 quilômetros e ainda conseguir fertilizar um óvulo, é um sucesso tremendo. Né? E a partir daí, morrem muito aqueles conceitos que a gente tem de rejeição da gente, de sentir, será que eu tenho que estar aqui? Será que eu não tenho? Porque é parte da coluna lombar a questão da contradição. A pessoa ela é indecisa. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou com o par certo? Será que essa minha escolha é boa? É o momento da humanidade entender que ela está naquele caminho, é o caminho que dá para fazer até aquele momento. Por isso que foi feito assim. Tá? Sair dessas dúvidas, dessas indecisões, isso é só desgaste de energia. E claro, a sustentação da vida, que é o ar que entra pelo nariz e alimenta o pulmão, mas junto com os nutrientes que se quebram, se transformam no corpo. Tudo isso a gente não tem controle sobre, é uma força superior que está regendo tudo isso. Mantido pela alma que a gente é e mantido para quem acredita em Deus, para quem acredita numa força superior, tá? Para quem acredita no anjo de guarda, é mantido, é regido por uma força maior. Então, é resgatar essa conexão. Uns dizem com o divino, outros dizem a volta para casa. Né? Então, quando alguém está passando por um processo de dor, pode contar, tem uma dor emocional. Nos especialistas de EFT dos Estados Unidos, eles falam que sempre tem raiva guardada. Dor é sempre raiva. Ok? Então, precisa ver os eventos injustos. Os eventos que a pessoa foi vitimada. E ainda podem ser, pelos meus estudos, os eventos, meus estudos que eu falo assim, os que eu fiz com o meu corpo e os que eu já usei com meus clientes, né? Ainda tem a questão das gerações anteriores. Você vem com esse código no DNA. Você precisa desmontar esse código. Você precisa reprogramar o DNA. E pela epigenética, que é um ramo da biologia, estuda a influência do ambiente na codificação do DNA. Você já tem essa comprovação científica. Então, a importância da gente estar com esse bem-estar, essa possibilidade de se curar, essa possibilidade de transformar os resultados. Relacionamentos vividos no passado precisam ficar no passado. A gente não vai poder apagar os eventos. A gente só vai tirar o peso, a bagagem emocional que sobrecarrega o corpo. Okay? E aí a questão de quando a pessoa tem muita dúvida, Návila, ela tá dizendo nas entrelinhas que Deus não está dando suporte. Que Deus não está interferindo, porque tudo é Ele. Como é que Ele não vai interferir numa parte? Hã? Então, é como se a pessoa vivesse contradizendo. Ela está brigando com uma força que é muito maior que ela. E claro, tiveram eventos antes que comprovaram isso, que quando ela mais queria ter amor, ela não teve. Quando ela mais precisou de apoio, ela acha que não teve. Da maneira que ela acreditava. Então aí para ela tomar o próximo passo, fica difícil. Porque tem essas questões as principais dores, né, que tem em relação ao segmento da coluna, são as dores lombares, né? Elas são, em parte, se você tirar cervical, torácica, que é a região dorsal, lombar é a região do sacro e do cóccix. A lombar é disparadamente as principais queixas, né? Como você falou aí, a questão desencadeia tanto a dor física, ela pode também ter origem da dor física só, e ela desencadeou uma dor emocional, né? A origem realmente poderia ser só física, e até por meio de se sentir, né, desamparado, injustiçado, em relação até ao tratamento. Você falou bem anteriormente na live sobre a questão do médico falar aquilo, às vezes de uma forma um pouco mais rude, de tirar a parte da esperança do paciente, dizer que
você tá com a coluna se desfazendo, tá desgastada, e você vai ficar provavelmente sem andar. E isso já gerou ali, pode ser, até ser uma origem só física mesmo. Mas aquilo ali, aquele evento já pode ter desencadeado ali o aumento, né? E por isso que não tem um resultado, né? A dor física ela não teve um resultado porque ela foi associada a uma dor emocional, inclusive pode ser partir até do própria conduta do profissional. Por isso que é tão importante a gente, assim, que é mais a fisioterapeuta e os médicos, que tratam muito a parte física, que tem uma visão da parte física muito forte, até por meio de formação, né, acadêmica. A gente até que não tem muita culpa, né, porque a formação acadêmica leva a gente sempre a ver o físico, e deixar o emocional de lado. Tratar dessa forma o paciente, ter aquela visão só física. Eu tento muito passar isso no Instagram e eu queria muito trazer profissionais que têm já essa parte emocional para isso, né? Porque eu, graças a Deus, sempre tive a minha mente um pouco mais aberta, já associada ao físico e emocional. E isso ainda é um pouco difícil, principalmente na minha área. Há grande parte de profissionais que tratam a dor física, a dor na coluna, só com a dor na coluna. Mas não dão nenhum suporte, não tentam nem conversar, como você disse, colocar para cima, entender o que tem por trás. Pelo menos no atendimento, né, de pilates todo dia, a primeira pergunta que eu faço, como é que você está hoje? Né? Porque é importante até que o paciente dê um resultado e dizer, olha, nossa, ontem eu não dormi direito. Tem pacientes que se abrem mais, que dizem, nossa, eu tive uma briga com a minha mãe. Nossa, lá em casa tá terrível, meu marido, né? Que aquilo interfere. É tanto que no dia que ela tá assim, ela relata uma dor, relata uma falta, um cansaço físico, sempre é associado. Então não tem como você tirar, desassociar a mente do corpo, o emocional do físico, não tem, é um elo que é tudo ali, né? Tá ligado 100% ali. Não tem como você ver aquela dor física como só aquela dor, uma dor cervical, só dor cervical. Um paciente que já fez milhões de tratamentos, já tomou todo tipo de medicamento, passou por vários profissionais e aquilo persiste. E você continuar nessa de que é só físico, que é um hernia de disco, que é um desgaste, que é um problema só muscular. Não. Até porque o corpo, ele adoece, né? O corpo com dor, ele vai adoecendo. Né? A dor, ela gera emoções terríveis, né? Como você falou, todas as emoções aí. Então, toda aquela sobrecarga acumulada ali, não só do que já passou, que associa, acumula com o que ela está vivendo da dor, né? E tudo isso gera aquela coisa grande ali que a pessoa não sabe o que fazer. E muitas vezes, pelo profissional estar focado só no físico, o paciente não melhora. E não tem o trabalho globalizado, o tratar o ser humano como um todo. E, na verdade, Návila, a EFT ela é bem clara que tu tem um desconforto no corpo, ele é um sinal. Mas, principalmente, você não é seu corpo. O corpo é um instrumento. Então, as pessoas ainda têm essa identificação que elas são o corpo. E isso faz com que elas tenham mais dor, que elas sofram mais com isso. Né? Tu falou uma outra coisa sobre diagnósticos médicos. As pessoas, às vezes, acreditam cegamente no diagnóstico médico, mas o médico está dando o diagnóstico e está no alcance dele. E isso, as pessoas precisariam pensar que não é todo o diagnóstico. Não foi visto do lado emocional. Eu lembro que uma vez eu fui no médico e ele disse assim, Tanara, tu já tá tendo dor de garganta, é a terceira vez esse ano. O que tá engasgado aí? Pô, o cara poderia passar mais uma receita ali e encerrar a consulta, né? Mas não, ele fez questão né, de tentar ver se tinha algum problema comigo, algo da parte emocional. Isso que na época eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu nem estudava essas questões ainda. E aí eu pensei assim, realmente, eu tô, né, tem uma coisa engasgada com aquela pessoa. Eu não cheguei a dizer para ele, mas eu confirmei que tinha alguma coisa engasgada. Dali eu melhorei. Claro, eu usei um anti-inflamatório, né? Dessa vez eu não entrei em antibiótico, ok? Porque eu aceitei que eu tinha uma questão, mas na época eu não tinha uma ferramenta. Na minha família, a questão toda era assim, tu precisa de terapeuta, tá louco. Né? Então eu fui
eu tive que ir além dessas crenças limitantes dos meus pais, para eu poder não só trazer transformação para mim, como hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Tá? Eu consigo transformar não só com um exemplo que eu tenho de vida, mas com as possibilidades das ferramentas que eu trabalho. A EFT é o meu carro-chefe, mas eu uso um monte de ferramentas auxiliares para que a pessoa possa recodificar o DNA, para que ela possa se resgatar dos eventos sofridos, para que ela possa trazer a energia dela de volta. Não só o alívio da dor física, mas o alívio e eliminação daquela dor emocional também. Tá? Então, é muito importante essa coisa assim, ok, eu vou lá, por que eu comecei a estudar? Esse livro aqui, eu tenho coautoria nele, O Bem-Estar Mental e Emocional na Atualidade, tá? Ele é um livro que eu falo, isso que eu tô contando aqui pra ti tem no livro, ok? E eu tô junto com mais 18 especialistas. E aí, o que eu fiz? Eu compilei essas informações de todos esses livros que tu tá vendo aqui, tá faltando só um, do Davi Servan Schreiber. Tá? E que é um francês que mora no Canadá. E ele tirou um tumor do cérebro. Mas a questão toda é... o que eu fiz? Eu compilei todas as informações, botei dentro de um livro e ainda tem 2 acessos a um mini curso comigo de EFT, gratuito. Todo mundo que adquirir livro tem direito a esse mini curso. E tem acesso aos mais de 100 vídeos de causas emocionais de doenças. Então, é muito mais do que isso que a gente está conversando aqui. Tem exercícios práticos, a pessoa pode se auto-aplicar EFT comigo no vídeo, né? Ela pode ir resolvendo as coisas, tem junto os depoimentos, os resultados das pessoas, porque EFT é uma técnica que tu precisa só saber como aplicar. Depois que você tem a questão especificada, o resultado vai vir com a prática. É que nem exercício físico. Tu vai criando o músculo conforme a prática, né? Tu vai botando a tua coluna no lugar conforme o exercício praticado com uma determinada frequência. Então, tudo na vida é assim, tem empenho, tem dedicação, tem essa responsabilidade, essa coautoria da jornada. Né? Então, como é importante as pessoas assumirem a sua protagonização, assumirem essa coautoria na própria história, parar de ser aquele que sofre, mas aquele que vive. Né? A maioria ainda está em sofrimento. Tá? Até eu conversei contigo em off, né? De o pessoal dar um print de tela. Eu tenho 5 planilhas de causas emocionais de doenças. O pessoal pode acessar, dá um print de tela. Depois que a gente termina a live, vai no Instagram, posta nos stories, marcando eu e a Návila, né? Eu sou Nara EFT, Návila Farias, marcando nós duas nos arrobas ali, e já vai tá podendo acessar isso sem sorteio. Por que eu quero fazer isso? Eu quero levar mais para as pessoas, mais informação, maior autonomia, tá? A possibilidade de poder se sentir melhor agora, sem precisar esperar amanhã, ou esperar 1 hora para a medicação fazer efeito, ou esperar a próxima sessão de fisioterapia. Tu já pode começar a te sentir melhor agora. Né? E isso é reempoderamento pessoal. Acima de todas as coisas. Vou só colocar aqui para o pessoal entender, fazer o print da tela, né? Isso. A gente marca o nosso Instagram. Isso, NaraEFT, @NaraEFT, @Návila Farias. E aí eu já vou receber a mensagem, eu já mando para vocês no direct. Eu quero passar mais essas 5, né? Esses 5 materiais que estão muito completos. Tá? Então, tem muita informação, tem a possibilidade, tem junto o link de acesso do meu canal do YouTube, vai poder entrar depois, vai poder acessar, que é o Nara Muller com 2 L's. Tu sabe, né, Návila, que em inglês o U não tem trema. Né? Então, com essa história da internet, o meu nome perdeu o trema, mas ele continua sendo Miller, né? Como é o que trabalha no moinho em alemão, né? Mas a questão toda
é poder acessar essa informação, poder ter transformação, poder ter uma vida mais feliz, não se sentir tão inseguro com as dores. Quando será que vai vir a próxima dor? Tá? Muito disso acontece com os clientes. Tá? Eu ainda trouxe aqui duas informações que eu acho que são interessantes, Návila, que é a questão do desvio da coluna, que é ligado diretamente à questão da incapacidade de se adaptar aos fluxos da vida. Né? De se sentir maleável, de ter flexibilidade, não confia, não tem coragem, né? Não acredita nas próprias convicções, que é o verdadeiro se sentir uma fraude. Né? Essa pessoa acaba se deformando, né? Deformando o eixo da vida dela, o eixo do corpo, que é a coluna. Porque se ela não segue o fluxo da vida, o corpo vai mostrar que ela não está seguindo. Ok? Então vai dar o desvio. E o caso da hérnia de disco, que é ligado a responsabilidade, medo, confusão, ressentimento. Muita gente não sabe o que é ressentimento. Tem uma confusão imensa. Ressentimento, Návila, é quando a pessoa sente uma coisa e passa dali um tempo pela mesma situação. O verdadeiro, lá vamos nós de novo passar por essa situação desconfortável, que pode ser com a mesma pessoa ou com outra pessoa. Okay? Então, o ressentimento é sentir de novo. Okay? E é uma coisa totalmente desempoderante. Então, aqui, é tão importante ser a pessoa que aceita o apoio da vida, mas também fazer a sua parte para receber esse apoio da vida. Se a pessoa ela está só esperando, ela não está fazendo a sua parte, a vida vai mostrar isso para ela. E que não seja, que é o que eu desejo para os meus clientes, que não seja mais dor física. Eu, às vezes, converso com o meu corpo, com a minha coluna, com as minhas costas, com meus órgãos. Eu digo assim, o que tu tá precisando agora? Que mensagem tu tem para mim? E a primeira resposta, Návila, que vem na minha cabeça é o que eu preciso fazer. E aí, se a pessoa não tem esse hábito de falar com o próprio corpo, de conversar com esse companheiro que é para a vida inteira, né? O corpo é o companheiro para a vida inteira. Né? A coluna tu tem uma só, tá? Tu pode fazer uma cirurgia, né? Eu já tive colegas que fizeram cirurgia de hérnia de disco, e que voltaram as hérnias de disco. E era justamente este comportamento, falta de flexibilidade, pessoas muito rígidas. Né? A pessoa cheia de responsabilidades, nunca relaxa, nunca curte a vida. E ele é uma pessoa assim, esse meu colega. E, claro, voltou a hérnia de disco. Ele fez uma cirurgia, ficou uns 10 anos bom, teoricamente, sem dor. E quando eu vi um dia, ele estava usando colete. Aqueles coletes corretivos, né? Eu disse, ué, o que foi? Ah, minha hérnia de disco está dando ar da graça de novo. Então, assim, como é importante a gente ir na origem da questão. Até tentei conversar com ele, olha, isso tem uma relação emocional, tu já trabalhou essa questão na tua vida, eu sabendo que ele tinha coisas complicadas com o pai dele lá, que ele nunca resolveu, né? Mas não toquei diretamente, é isso. Mas eu comentei com ele, sabe que o corpo adoece pelas emoções também, né? Essa é uma das minhas especialidades. E tu já viu alguma questão emocional não resolvida? Não, tá tudo certo. Aí eu pensei comigo, não, ele não tá pronto ainda, né? Porque todo mundo tem o seu ritmo, tá? Mas a questão toda, não precisa sofrer por causa de eventos não resolvidos. É só curá-los. É só entrar no seu bem-estar, no seu centramento. Está terminando o nosso tempo. Então, gente, gratidão aqui para todo mundo que assistiu. Não esqueçam de fazer o print, me marca a Nara, para vocês receberem o material aí que a Nara está disponibilizando, que vai ajudar muito vocês. Não deixe de acessar o YouTube dela e ver os vídeos, todo o material, todo o conteúdo que ela tem no Instagram.
que é muito importante. Não deixem a questão do emocional para depois, vão aos poucos resolver isso. Então, gratidão, Nara, pelo seu conhecimento e toda a sua positividade e alegria. Gratidão aqui também para o pessoal que assistiu a live. E essa live tem 28 segundos para terminar. Quer falar alguma coisa, Nara? Só deixar um 24. beijo energizado aí para todo mundo, um beijo de alegria, contentamento, de proximidade consigo mesmo. E agradeço mais uma vez o convite. Boa noite, gente. Até a próxima, Nara. Tchau. Até, A live vai tchau. ficar salva. Legal.